Antes de iniciarmos esse módulo, é importante que você saiba que na apresentação, para que seja dado treinamento a todos os funcionários da sua empresa, também tem os slides com os tópicos abordados a partir desse ponto, para que você dê uma visão macro aos seus colaboradores antes de iniciar a parte técnica. Dito isso, vamos iniciar o nosso conteúdo e descobrir o que é o 5S. Brevemente, vamos entender um pouco da origem e história do 5S. Então, logo após a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu na década de 50, o Japão estava diante de um cenário de destruição e sujeira nas fábricas. E aí o Kaoru Ishikawa, que é aquele mesmo criador do diagrama de Ishikawa, diagrama de causa e efeito, elaborou uma metodologia, com base em práticas milenares de educação oriental, para evitar o desperdício e organizar o ambiente diante de um país devastado e com escassez de recursos. No Brasil, o 5S foi formalmente lançado na década de 90, sendo fortemente difundido entre as empresas cuja finalidade foi a de aumentar a performance com as práticas de redução de desperdícios e aumento de produtividade. O que é o 5S? É uma metodologia com 5 passos. Como nós vimos na sua história, foi originado no Japão, e os S's são formados pelas palavras japonesas Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuki. Para não descaracterizar o programa, no Brasil foi chamado de Senso, e ficou desta forma. O primeiro S, Seiri, é o senso de utilização. Segundo S, Seiton, senso de organização. Terceiro S, Seiso, senso de limpeza. Quarto S, Seiketsu, senso de saúde. Quinto S, Shitsuki, senso de disciplina. Um ponto muito importante aqui é que os passos têm uma ordem para serem executados. Não adianta fazer o senso de limpeza antes do senso de utilização, e isso serve para todos os demais S's. Agora nós vamos entender cada um dos sensos, começando pelo senso de utilização, que é o primeiro. Primeiramente, você vai definir o que é necessário e o que é desnecessário, observando em seu local de trabalho os materiais utilizados na execução das tarefas. Depois, você vai separar fisicamente os materiais necessários dos desnecessários. E, por fim, descartar os materiais desnecessários, levando-os à área de descartes. Aqui é indicado que, ao separar os materiais, você não jogue fora de início, pois essa área de materiais de descartes, ao implementar o programa 5S, permite que materiais sejam aproveitados em outras áreas que têm necessidade. Em empresas de grande porte, isso é muito comum e acaba economizando uma grande quantia de dinheiro por não necessitar da recompra desses materiais para essas outras áreas que estão precisando. E aqui você já tem dois ganhos, que além de tirar o que é desnecessário de uma área, você acaba disponibilizando um material que é necessário para outra área. Segundo S, senso de organização. Se você não tiver uma diferenciação dos tipos de materiais, eu sugiro você utilizar essa daqui. Usado raramente, tem que ficar fora do local de trabalho. Usado ocasionalmente, próximo ao local de trabalho. E usado constantemente, ao alcance das mãos. E para a implementação desse segundo senso, que é o de organização, você deve classificar os materiais, separando os mesmos por frequência de utilização, como por exemplo, uso diário, uso esporádico e o exemplo que eu dei ao lado. Depois você vai ordenar, definindo os locais de mais fácil acesso para materiais de uso mais frequente. E por fim, adotar a gestão visual, identificando claramente os locais de cada material seguindo os padrões definidos. Mais para frente nós vamos ver como implementar esse tipo de controle e fazer a gestão visual. Terceiro S, senso de limpeza. Então comece limpando, varrendo, aspirando, lavando, passando pano em mesas, recolhendo lixo. A limpeza faz parte das atividades diárias.
Depois, inspecionar, procurando ao limpar por possíveis fontes de problemas, como vazamentos, parafusos soltos, condições inseguras, etc. Terceiro, evitar que suje. E quarto, preservar a transparência, honestidade, franqueza e respeito no ambiente de trabalho. Aqui fica muito claro que os 3 primeiros passos eles são realmente voltados para a limpeza física do ambiente. E pode ser que na sua empresa você tenha uma equipe de limpeza, e é importante colocar na cabeça de cada funcionário que a responsabilidade de manter limpo não é só da equipe de limpeza. Cada funcionário é responsável pela limpeza do ambiente e pela não geração e acúmulo de sujeira. E o último ponto é sobre o relacionamento e comportamento das pessoas que compõem a sua empresa, tratando cada colega de trabalho com honestidade e respeito dentro do ambiente de trabalho. Quarto S, senso de saúde. Aqui no exemplo nós temos um exemplo de ergonomia correta e um exemplo de ergonomia incorreta para fazer o levantamento de uma simples caixa. Então essa pessoa continua saudável após realizar a ação e essa pessoa desenvolveu uma dor nas costas. Para fazer a implementação desse senso, primeiro deve-se ter equilíbrio físico, que seria como a figura mostra, e mental, que é evitar discussões muito calorosas ou se deixar tomar pelo estresse do dia a dia de trabalho. Segundo, avaliar áreas comuns, como banheiros, refeitórios, salas de reuniões, áreas de espera, etc. Terceiro, identificar problemas que afetem a saúde dos colaboradores ou visitantes, como problemas ergonômicos, iluminação, ventilação, etc. E o quarto, estocar alimentos corretamente. Esse é um ponto em que muitas empresas pecam, pelo simples fato de cada um guardar seus alimentos dentro das suas respectivas gavetas em suas baias, e a empresa não disponibiliza ou uma copa ou uma área própria para o armazenamento de alimentos, ou às vezes a área disponibilizada não é suficiente para suprir toda a demanda de todos os funcionários, e isso acaba impactando negativamente no programa e na saúde das pessoas. Quinto S, senso de disciplina. Esse é tido como o senso mais importante de ser praticado, pois é este senso que vai definir se a sua empresa será do tipo serrote ou se será uma empresa do tipo escada. E o que mais acontece para as empresas que implementam o programa 5S é não praticar o senso de disciplina, e isso acaba colocando a perder as melhorias que foram obtidas, fazendo com que a empresa retorne ao seu nível anterior ao longo do tempo. Para manter operante esse senso, deve-se cumprir e comprometer-se com as etapas anteriores, então realizar continuamente cada um dos 4 S's anteriores. Fazer o que tem que ser feito, mesmo quando não há vigilância ou auditoria. E praticar os conceitos adquiridos. Existe uma frase muito famosa do Mário Quintana que diz: o analfabeto não é aquele que não sabe ler, é aquele que sabe e não lê. Isso significa que todos os funcionários serão treinados na metodologia 5S e que não há motivos para que eles não pratiquem os 4 S's uma vez que eles saibam o que deve ser feito em cada uma das etapas. Vamos entender agora os benefícios do programa após a sua implementação. Os principais benefícios da metodologia 5S: maior produtividade pela redução da perda de tempo procurando por objetos. Só ficam no ambiente os objetos necessários e ao alcance da mão. Redução de despesas e melhor aproveitamento de materiais. O acúmulo de materiais estimula a desorganização. Melhoria da qualidade de produtos e serviços. Redução de acidentes de trabalho. Maior satisfação das pessoas com o trabalho. Parte desses benefícios eu já vim comentando ao longo da explicação dos S's anteriores, e você pode perceber que eles estão relacionados como causa e efeito. Então, se você tem um ambiente muito bagunçado, ao precisar de um determinado item ou material, você vai despender muito mais tempo até encontrar aquele item. E às vezes, ao procurar por um item, você encontra um outro item
que você sequer lembrava da existência e que pode estar sendo necessário por uma outra área. Portanto, deixar somente os itens necessários para a execução de cada uma das funções, seja no ambiente industrial quanto no ambiente administrativo, ele vai gerar uma maior qualidade do serviço, pois os serviços serão executados de uma forma mais rápida e com os devidos materiais e recursos. Um ambiente bem identificado e sem acúmulo de materiais automaticamente já reduz os acidentes de trabalho. Os acidentes acontecem ou por uma condição insegura ou por uma ação insegura. E a implementação e prática de 5S elimina a condição insegura. Quando todos estão alinhados a alcançar um mesmo objetivo, isso vai melhorar a satisfação das pessoas, vai melhorar o espírito de equipe, vai aproximar as pessoas e elas vão se sentir mais felizes trabalhando num ambiente que seja mais agradável. E com certeza isso vai melhorar o relacionamento das pessoas, criando uma nova identidade cultural, resultando em um ambiente de trabalho mais harmônico. Agora vamos entender como aplicar e como não aplicar. Primeiro S, senso de utilização. É necessário ter 4 canetas azuis? Dessa forma você vai conseguir identificar quais materiais são necessários e quais são desnecessários. 4 canetas azuis são desnecessárias. Basta você ter uma única caneta azul completa e que funcione. E aí você pode estar se perguntando, eu posso ter então mais de uma caneta? Pode, desde que elas tenham objetivos diferentes. Por exemplo, você pode ter uma caneta azul que você costuma escrever, uma caneta preta para destacar um título, uma caneta vermelha para destacar anotações e uma caneta verde em que você faz determinados tipos de marcações. Então, não é que não pode ter mais de uma caneta, você precisa suprir os seus objetivos específicos. E aqui eu já trago um exemplo de um grande vilão do 5S, em que a maioria das empresas apresentam. Tem gente que tem mania de calendário, então ele tem um calendário de papel em cima da sua mesa, provavelmente ou a empresa fez isso para questão de marketing ou ganhou de fornecedores ou clientes, enfim. E isso é totalmente desnecessário, gera uma poluição visual no ambiente de trabalho, visto que você tem o calendário já no seu smartphone, você tem o calendário já na tela do seu computador, e se você tiver algum ramal desse tipo, esse calendário também aparece aqui na parte superior. Portanto, primeiro passo, elimine os calendários, e assim você deve fazer para os demais materiais que estiverem com esse mesmo tipo de abordagem nas áreas. Agora que a gente entendeu como não aplicar, vamos entender como aplicar numa melhor forma. Grampeador. Grampeador, ele é um item em que cada um tem o mesmo item dentro da sua gaveta. Então, uma empresa com 50 funcionários acaba comprando 50 grampeadores, sendo que na maioria das vezes a utilização do grampeador se dá logo após a impressão de algum documento. E aí, o que você deve analisar em cada uma das áreas é a seguinte questão. Por exemplo, na área de impressão, em que as impressoras normalmente ficam estabelecidas em função do cabo de rede, quais são os itens necessários para realizar aquela ação? Então, os itens mais comuns são papel, você pode manter um estoque intermediário de papel, toner, caso acabe o da impressora, grampeador, grampos e um extrator de grampo. Dessa forma, você não precisa ter 50 grampeadores. E isso não significa que você deva ter só um também. Uma área fiscal, contas a pagar, contas a receber, normalmente utilizam extrator de grampos e grampeador com mais frequência do que uma outra área da sua empresa. Então pode ser que você julgue necessário a área que mais utiliza ter o seu próprio grampeador em cada uma das mesas. E para as pessoas que têm um uso mais esporádico, deixar o grampeador perto da impressora. Continuando no senso de utilização, aqui eu trago um exemplo fora do mundo físico, e é importante saber que os seus arquivos, os seus sistemas, também devem sofrer a aplicação dos 5S. É muito comum você ter nas empresas uma pasta na rede com o nome obsoleto,
E ao longo do tempo entra e sai funcionário e ninguém cuida daquele tipo de arquivo. E aí você vai ter mais ou menos essa mesma condição, ocupando espaços de memória dentro do seu sistema, em que se simplesmente fossem selecionados os arquivos realmente necessários, você teria um sistema trabalhando mais rápido, mais eficiente e às vezes até não precisaria gastar dinheiro comprando mais memória. Então o importante aqui é fazer uma varredura dos arquivos e simplesmente salvar em pastas o que você acha necessário e excluir aqueles que você acha desnecessário. Vamos agora ao segundo S, que é o senso de organização. Então, uma vez que foram separados os materiais úteis dos inúteis, agora nós vamos organizar de uma forma padronizada e de uma forma que fique mais confortável a realização do trabalho por cada um dos funcionários. Esse conceito apresentado nesse slide, ele serve tanto para a área industrial quanto para a área administrativa, e ele tem relação com a ergonomia para a execução do trabalho. Portanto, ele já antecipa a aplicação do senso de saúde, pois está correlacionado. Vamos ver então como se deve fazer. Em uma bancada de trabalho, aqui nós temos a vista superior de uma pessoa e aqui nós temos o alcance das mãos. Então, com os cotovelos fechados, você vai ter esse tipo de raio de atuação e esse tipo de área em que você cobre. Então, a área ótima de trabalho com as duas mãos é essa caixa tracejada em verde aqui logo à frente. E as aberturas não devem ser excessivas. Então, deixe que a área de trabalho sempre esteja livre ou os materiais de uso frequente estejam nesta região. Com o braço esticado, já é possível alcançar essa outra área aqui. E aí, dessa forma, você tem aqui um alcance ótimo, que seria com a palma da mão, com o braço esticado, e aqui um alcance máximo, e você não deve extrapolar essa área. Obviamente que as pessoas têm dimensões corporais diferentes. Você tem uma pessoa mais baixa, tem uma pessoa que é um pouco mais alta, e aí você pode se guiar por essa escala que está em centímetros. Então, a área máxima que você deve definir para a pessoa trabalhar com o braço esticado, seja para pegar uma peça ou para pegar uma caneta, qualquer tipo de objeto, não deve ultrapassar 50 centímetros. Assim como a área ótima de trabalho deve ficar próximo dos seus 25 centímetros. Agora vamos ver uma vista lateral. E aqui nós temos uma postura correta, tanto para a execução de um trabalho numa bancada, como para quem faz atendimento ou quem faz um trabalho mais administrativo com um computador à sua frente. Então você deve ter uma postura com os ombros relaxados, os cotovelos e mãos alinhados, o nível dos cotovelos ou levemente inclinados devem coincidir com a mesa aqui. Então você nunca deve ter os cotovelos abaixo do nível da mesa. Parte inferior das costas apoiadas. Então é recomendado a utilização de uma cadeira que tenha o ajuste do encosto em relação à altura, para que cada pessoa consiga encostar as suas costas e adaptar da melhor forma possível. Coxas levemente inclinadas, pés paralelos ao chão ou em um descanso. Então, cadeiras com níveis muito baixos vai fazer com que sua coxa fique inclinada para cima e desencoste essa parte da cadeira. Isso não é recomendado. Então você deve ter uma cadeira com um ajuste de altura para que você consiga apoiar totalmente a sua perna de modo a ficar como da figura. Espaço abaixo da área de trabalho desobstruído. É importante que a altura da bancada coincida com esses ajustes da cadeira, para que você não fique com as pernas encostando embaixo da mesa. E agora vamos ao posicionamento do monitor. Você deve ter uma tela posicionada para evitar brilhos, então o monitor deve ter uma inclinação ou possível inclinação de tela para você adaptar para que evite reflexo das lâmpadas ou da luz do dia. E uma posição confortável é ter o topo da tela no nível dos olhos ou um pouco abaixo. Se você deixar o monitor muito baixo, você terá que inclinar sua cabeça para poder enxergar. E se deixar o monitor muito alto, você vai inclinar a cabeça para trás, forçando toda a musculatura. Então esse tipo de posição é indicado para que você deixe o seu monitor de forma a ficar mais agradável e mais saudável.